Você por acaso já ouviu falar do Slender Man? Aquela lenda que surgiu nos Estados Unidos e que desde então, por vários anos, vem sido temas de várias fanfics e principalmente de creepypastas. O nome Slenderman pode ser traduzido como Homem Esguio. Quem já avistou a criatura descreve ele como tendo um corpo alto e esguio, braços extremamente alongados e desproporcionais ao seu corpo. É dito que ele usa esses braços para intimidar e até mesmo agarrar a vítima que tenta fugir dele. Outra característica marcante da criatura é que sua cabeça é extremamente branca e ele não possui um rosto. A sua vestimenta, ou seja, suas roupas, elas são descritas sendo apenas um terno preto e gravata preta, e relatam também que de suas costas saem tentáculos negros que ele também usa para intimidar e atacar suas vítimas igual aos seus braços longos. O habitat natural do Slenderman, digamos assim, são as florestas, que ele usa como vantagem para atacar suas vítimas, onde ele vai se camuflar entre as árvores para ficar escondido até que o indivíduo aparece e ele ataca. As motivações do Slenderman é dita que ele sente muita vontade de matar ou até mesmo que ele precisa sugar a energia vital e o sangue das pessoas para poder continuar sobrevivendo. Uma outra teoria também, quando o Slenderman rapta suas vítimas, ele as leva para uma dimensão paralela, que no caso é a dimensão da qual ele veio. Por isso há relatos de pessoas que são capturadas e desaparecem, mas no final, ninguém sabe ao certo qual é o procedimento que ele faz com as suas vítimas. Antigamente era dito que ele, por exemplo, só sequestrava crianças, induzia elas a entrarem na floresta e as crianças desapareciam. Hoje em dia há relatos de ataque desde crianças até idosos. As fotos das aparições. As fotos que estão passando são as mais famosas fotografias do Slenderman, já captadas por uma câmera. Nessa foto tem uma legenda que diz: "Nós não queremos ir, não queria matá-los, mas o silêncio persistente e horríveis braços estendidos nos consolam ao mesmo tempo." 1983, fotógrafo desconhecido, e presumivelmente todas as pessoas da foto estão mortas. Existe também essa outra que diz que é uma das fotografias recuperadas de um incêndio da Biblioteca Municipal Sterling. Interessante ter sido tirada no mesmo dia que desapareceram 14 crianças e por fazer referência a algo conhecido como Slenderman. E existem também algumas deformidades que foram citadas por defeitos na película, dita por funcionários. O fogo na biblioteca ocorreu uma semana depois da fotografia real e confiscada como prova. 1986, a fotógrafa Mary Thomas, desaparecida desde 13 de junho de 1986. Agora, sobre essas fotos, elas não passam de montagens e os textos criativos também foram criadas para serem colocadas em um site de humor. O site chamado Something Awful, que está no ar desde o ano de 1999. Certa vez, esse site ele criou uma enquete onde os leitores teriam que criar montagens de fotos com criaturas sobrenaturais. Então, no dia 10 de junho de 2009, um internauta enviou essas duas fotos anexadas com esses dois textos em cada foto. Inclusive, existe até um link para esse site. Os ataques reais do Slenderman. O problema não parou por aí, porque algumas pessoas que começaram a ler as histórias do Slenderman, os ataques, as supostas creepypastas, começaram a pegar um fascínio pela criatura e começaram a endeusá-lo, como se ele fosse uma espécie de salvador ou algo do tipo. Um exemplo disso são alguns crimes cometidos em nome do Slenderman. A primeira história é de uma garota de 14 anos que ela colocou fogo na própria casa que fica em Port Richard, na Flórida, Estados Unidos. Isso ocorreu no dia 4 de setembro de 2014. Ela colocou fogo na casa com sua mãe e seu irmão ainda lá dentro. Isso tudo por causa de uma briga familiar que ocorreu por causa de tarefas domésticas.
A mãe e o irmão da garota conseguiram escapar com vida, e depois que os bombeiros apagaram o incêndio, eles tentaram encontrar o corpo da garota, mas não obtiveram sucesso. Ainda consta no relatório da polícia que a garota enviou uma carta para a mãe alguns dias depois. Mãe, eu sinto muito. Eu não sei por que eu fiz isso. Alguém se machucou? Obviamente que a garota foi encontrada e presa, e também, em seu diário, foi encontrado vários relatos sobre fascinação e o interesse dela pela criatura Slenderman. Um outro caso ainda muito mais chocante ocorreu em Wisconsin, nos Estados Unidos. No dia 31 de maio de 2014 também, duas garotas, ambas com 12 anos de idade, uma chamada Anissa Weier e a outra Morgan Jaser, deferiram 19 facadas em uma colega de escola chamada Peyton Launter, que tinha a mesma idade das acusadas. Um dia antes desse crime acontecer, que foi numa sexta-feira, uma das garotas, a Anissa, ela convidou a vítima para dormir à noite na sua casa, para então, no dia seguinte, comemorarem o aniversário de Morgan Jaser. Na manhã do dia seguinte, as três garotas então saíram dizendo que iam passear no parque, mas o crime já havia sido premeditado. Iria acontecer em um banheiro do parque, onde elas sabiam que havia um ralo e o sangue da vítima poderia ser escoado para lá e assim desapareceria. Depois de esfaquearem Peyton 19 vezes, as duas garotas Anissa e Morgan fugiram a pé por uma estrada onde elas pretendiam chegar até a Floresta Nacional de Nicolet, onde as duas garotas acreditavam que o Slenderman morava. Mesmo Peyton estando gravemente ferida, ela conseguiu fugir e ainda conseguiu chegar até uma estrada onde passava um ciclista e ele encontrou a garota. As duas meninas foram capturadas antes mesmo de chegarem à floresta. E de acordo com o documento judicial, as meninas planejaram a morte de Peyton durante vários meses. A psicóloga Deborah Collins, que ouviu as garotas no depoimento delas, disse que elas realmente acreditavam que a criatura Slenderman existia. Assim mesmo como outros personagens da ficção, como por exemplo ela dizia que Lord Voldemort, ele visitava a garota constantemente. Um detetive também, ele encontrou no quarto de uma das meninas mais de 60 desenhos do Slenderman. E alguns deles diziam com uma legenda: "Não está segura nem mesmo em sua casa. Ele está aqui sempre. Eu amo matar pessoas." O desenho que acompanhava essa última frase tinha um desenho de uma garota no chão e outra pessoa em pé ao lado do corpo dela. Além disso, o detetive também encontrou várias bonecas que estavam ou com braços decepados ou amarrados e algumas continham desenhado nelas o símbolo do Slenderman. As duas jovens foram julgadas em um tribunal adulto e chegaram até mesmo a receber pena de 65 anos de prisão por homicídio doloso de primeiro grau. Slenderman seria um tulpa? Primeiramente, se você não sabe o que é um tulpa, de acordo com Wikipedia, trata-se de uma entidade ou objeto que, segundo o budismo tibetano, pode ser criado pela força de vontade, envolvendo meditação, concentração e visualização intensa. Em resumo, o tulpa ele pode ser um pensamento da pessoa que, de tanto ela pensar e ter vontade que aquilo se torne real, essa criatura acaba vindo para o nosso mundo físico, chegando até mesmo a assumir uma forma física ou material. Agora que eu já te expliquei o que é um tulpa, talvez você já tenha associado a figura do Slenderman. A forte crença de pessoas que cultuaram o Slenderman, criaram fanfics, creepypastas e que eram um pouco fanáticas pela criatura, poderiam ter inconscientemente criado essa criatura no mundo material. Assim como outros seres, como por exemplo a desgraça pelada e outras lendas e coisas folclóricas. Então se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e também compartilha para ajudar o canal a crescer.